Basta que o coração da igreja esteja aberto para ouvir a voz do Senhor. Quando a gente está disposto a ouvir a palavra de Deus, a gente não só escuta ela apenas no culto de domingo. A gente escuta Ele a partir do momento que a gente levanta, a partir do momento que a gente toca os nossos pés no chão e direciona Ele a primeira palavra do dia. A partir desse momento Ele começa falando com a gente. Amém? Eu gostaria que os irmãos se colocassem de pé, primeiramente. O irmão Júlio ele ainda se encontra enfermo, se encontra internado. Eu gostaria que os irmãos direcionassem suas mãos nesse momento para a direção do hospital e que você descarregasse agora, em nome de Jesus, toda a sorte de bênção sobre a vida do irmão Júlio. Levante suas vozes, clame ao Senhor pela vida dele, que traga saúde à vida dele, que traga paz à vida dele. Levante sua voz, fale com Deus, clame a Deus. Levante a voz, não fica com medo, mesmo. Clame ao Senhor pela vida daquele homem, clame ao Senhor pela vida do servo do Senhor. Que Deus possa repreender essa maldade na vida dele, que Deus possa trazer ele em paz de volta ao seu lar, que ele possa trazer ele em paz de volta ao conchego da sua igreja. Que essa enfermidade não deixe nenhuma sequela na vida dele. Em nome de Jesus, nós repreendemos agora, Senhor. Deus, toma a vida do teu servo naquele lugar, Senhor. Que essas orações cheguem ao teu trono de glória, Senhor. E que volte até aquele leito do hospital, Deus, onde ele se encontra neste momento. E derrama, Deus, sobre a vida dele toda a sorte de bênção, Senhor. Para que o Senhor o alcance e o livre de todo mal. Para que ele volte, Senhor, ao trono da sua casa, ao leito do seu lar. Em paz, Senhor, e em segurança. Que essa enfermidade seja apenas uma experiência, Senhor, para que ele possa tratar algo maior que o surpresa na vida dele. Assim nós queremos e selamos, em nome de Jesus. Amém. Amém. O Senhor está aqui, o Senhor está aqui. Aleluia. Aleluia. Irmãos, avise suas vidas. Nós vamos passear um pouquinho pela Bíblia em 3 textos. O primeiro texto está em Provérbios. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6. O segundo texto, se não podem marcar, vai estar em Crônicas, capítulo 20, versículo 17. E o terceiro texto a gente vai encontrar no livro de Salmos, capítulo 25, versículo de 4 e 5. Provérbios 3, de 5 a 6, 2 Crônicas 20, 17 e Salmos 25, de 4 a 5. O primeiro texto, a gente vai tratar um pouquinho. Pode sentar, irmãos. O primeiro texto, a gente vai tratar o primeiro passo sobre discernimento espiritual. O segundo texto, a palavra vai nos falar sobre posicionamento. E o terceiro texto, a palavra vai nos dizer sobre direcionamento. Deus ele tem me dado essa palavra há alguns dias e eu tenho removido essa palavra dentro de mim, eu tenho falado dessa palavra com as pessoas e eu tenho buscado isso em Deus. Sei o que é o discernimento espiritual. De onde é que vem o discernimento espiritual? Como é que eu posso ter discernimento espiritual? Amém? Os irmãos encontraram o primeiro texto? Aleluia. Então, o primeiro texto ele vai dizer assim, Provérbios 3, de 5 a 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Amém? Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos
e Ele endireitará as tuas veredas. Semana passada, irmãos, eu me deparei com um jovem. Ele é como um filho para mim. Né? Eu trabalhei muitos anos com gesso, conheço a área do gesso, e ele foi treinado por mim nessa área. Ele é um profissional exemplar. Se tornou melhor do que eu, na verdade, na área do gesso. Mas me lamentou ver a situação que ele se encontrou nessa semana, e ele me procurou, porque ele andou por um caminho que eu também andei, não igualmente ao dele, quando eu me distanciei dos caminhos do Senhor. Eu deixava ele me contando a situação da vida dele. Eu comecei vendo a cada passo aonde eu tinha errado e aonde eu tinha caído. E eu tentava levar a palavra àquele jovem, pedindo ao Senhor que viesse esse discernimento na minha vida para que eu pudesse direcionar palavras a ele, para que ele pudesse se levantar e servir. Aquele jovem profissional, bom menino, de boa índole, mas se encontra em um momento onde um vício de jogo, se você for analisar, se torna pior que o vício da droga. E ele não consegue mais trabalhar porque ele não consegue o recurso para ele trabalhar. E ele não consegue viver bem com a sua esposa dentro de casa porque as coisas vão mal e ele não consegue o recurso financeiro para ele poder manter a casa. E quando ele consegue algo, ele não consegue se conter, ele volta a praticar o mesmo modelo do jogo, ao invés de procurar em Deus fazer algo diferente. E eu dava conselho àquele jovem, como se fosse para mim mesmo, naquele tempo onde eu também falhei, onde eu também caí. E muitas vezes, irmãos, a gente fica perdido no tempo, sem saber o que fazer, sem saber para onde ir. E só há uma solução nesse momento. Eu falava para ele: só tem uma solução para você, só tem uma saída, um recurso. Ele: qual o recurso? Eu falei: é Jesus, meu irmão. Nenhum homem, por mais que tu já tentou, por mais que tu já correu atrás, homem nenhum vai conseguir te dar aquilo que tu precisa nesse momento. Recurso financeiro nenhum vai conseguir consertar o teu erro, onde tu errou. Eu falei: queria eu ter nesse momento o recurso necessário para te levar em cada lugar, para quitar cada dívida tua, para que tu voltasse a trabalhar novamente, mas isso não vai adiantar. Porque a única coisa que te adianta nesse momento é tu dobrar os teus joelhos diante do Senhor, se arrepender dos teus pecados, do teu mau caminho, se voltar completamente do Senhor, falar com Ele que tu pecou, mas que tu está disposto a começar de novo. Aleluia. Eu vi naquele jovem, meus irmãos, a minha trajetória há 12 anos atrás. Toda a minha trajetória de vida eu vi naquele jovem. E eu confesso, meus irmãos, que eu passei durante 12 anos os piores dias da minha vida longe da presença do Senhor. Eu busquei recursos em tudo, eu busquei recursos em mulheres, eu busquei recursos em drogas, eu busquei recursos em amizades, eu busquei recursos de tanta coisa, mas nada me adiantava. Eram alegrias passageiras. Eu quase perdi a minha família, fiquei de 8 a 9 meses afastado da minha família. Mas aprove Deus, que a minha esposa, o Espírito de sabedoria que Deus colocou sobre a vida dela, ela não desistiu de mim. Aleluia! A igreja, os meus conterrâneos, companheiros, colegas, não desistiram de mim, foram muitas orações. Mas o meu coração era rebelde.
Senhor. E quando a gente tem um coração rebelde, Deus ele permite que você trilhe caminhos onde você vai quebrar a casa. Mas eu tinha algo dentro de mim. Eu tinha o temor do Senhor dentro de mim. Eu tinha o temor do Senhor dentro de mim. Teve dias eu chegar, irmãos. Minha esposa está ali, ela pode confessar isso. Bêbado que nem um cachorro. De não se aguentar ficar em pé. Às vezes as pessoas falam assim, você não vai para o céu, você vai para o inferno desse jeito. Mas mesmo bêbado, sem condição de nada, eu nunca entreguei a minha vida nas mãos de Satanás. Dentro de mim tinha algo mais forte que falava que eu não era do Satanás, eu não era do mundo. A minha vida pertencia a Deus. E muitas vezes, bêbado, eu confessava a Jesus Cristo como o único Salvador da minha vida. Cansei de falar com muita gente, falei, quando que uma pessoa vai para o inferno, reconhecendo Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida? Irmãos, é impossível. É uma promessa. Mas é um reconhecimento que você tem, que você sabe onde você é. Então, o discernimento espiritual, irmãos, ele vem dessa forma. É mesmo que aí você está fazendo algo errado, ou você está se distanciando de Deus, ou está distante de Deus, mas você tem um coração contrito nele, saber que Ele é capaz de mudar o teu quadro. Aleluia, Jesus, glória a Deus. E depois de 12 anos, Jesus ele mudou o meu quadro. Há um ano de alguma coisa, irmãos, Deus ele me tirava de um mundo de perdição, Ele me tirava de um mundo de pecado, e Ele colocava sobre meus ombros óleo novo. É como se Ele tivesse pegado um vaso e quebrado, esbagaçado o vaso, e Ele está restituindo esse vaso para mim. Aleluia, Deus. Quando eu tenho a oportunidade de trazer essa palavra nessa noite para vocês, eu pergunto para Deus, Senhor, o que faltaria eu para a tua igreja? Quem sou eu, Senhor, para que eu possa usufruir da tua palavra e não falar para você? Mas a palavra do Senhor me diz que eu sou aquele que Ele tirou do lamaçal de pecados. E Ele transformou em vinho novo. Diz aqui um homem, apesar de pecador, falho, frágil, mas um homem instituído pelo Espírito Santo de Deus. E tenho a cada dia, irmãos, buscado esse discernimento espiritual para que eu possa andar diante da presença dele. E Deus já tem me passado por cada situação, onde a gente pode testificar da palavra dele, onde ele prova para a gente, é para isso que eu te chamei. É para isso que eu te ungi. Então a gente tem que buscar em Deus, irmãos, o discernimento espiritual. Saber do Senhor o que é que Ele quer nas nossas vidas. Aleluia. A cada dia, a cada manhã. Ao levantar da nossa cama, Deus, muito obrigado por esta noite. O que é que o Senhor quer de mim neste dia, meu Pai? Põe pessoas, Senhor, diante de mim para que eu possa falar da tua palavra, para que eu possa testemunhar de algo que o Senhor fez na minha vida. E Deus ele vai fazer isso, irmãos. Ele vai te dar oportunidade, porque Deus ele é aquele que cria oportunidades. Tem momentos que você vai estar em um ambiente que você acha que não é propício a nada, mas Deus ele vai criar a situação propícia para que você fale no nome do Senhor. Deus. E é o Espírito Santo que te dá recursos para você falar na hora que Ele quer que você fale. O discernimento espiritual não é você sair a todo tempo, a toda hora, clamando, falando. Não, o discernimento espiritual Deus ele te dá para a hora necessária. Tem momentos que você está em um ambiente que o ambiente é pesado. Você acha que naquele momento você não vai poder falar do Senhor. Mas dentro de você está clamando. Deus, muda o quadro, muda a situação. Cria uma oportunidade para que eu possa falar do Senhor. E quando você pensa que não, a oportunidade ela surge e você solta a palavra do Senhor e ela cai como uma bomba. E aí você vê tudo mudar.
A conversa muda, o roteiro muda, porque aonde o Senhor fala, o inimigo cala. E aí você passa a ter autoridade maior sobre todo mundo, porque quando você está com o Espírito Santo, a autoridade é tua. E aonde o Espírito Santo ele habita, o inferno treme. E acontece assim nas nossas vidas, isso não é diferente. A gente precisa buscar esse discernimento espiritual, a gente precisa buscar no Senhor. Deus, faz até mim, Senhor, discernimento espiritual. Que eu possa mudar o quadro, Senhor, a cada dia, onde eu estiver, onde eu andar. Que eu possa ser a diferença e a referência, Senhor, das pessoas. Que eu não venha andar como qualquer um, ou que eu não venha ser mais um. As pessoas da igreja costumam brincar comigo, ela me chama de presbítero, fui ungido para isso pelo profeta Josival. Mas às vezes eu brinco muito, eu trocaria essa palavra de presbítero, ou esse título de presbítero, por homem de Deus, por o título de homem de Deus. Por que tu fala isso para cá? Eu falo isso porque eu ainda não vi na Bíblia nenhum presbítero, ou algo feito por um presbítero, ou essa palavra presbítero tem. O presbítero deve cuidar das suas casas, das suas esposas, tal. Mas não é muita coisa. Mas o homem de Deus é aquele que tem o Espírito Santo sobre a vida dele. E aonde o homem de Deus passa, milagres acontecem, vidas se transformam, sinais aparecem. Porque é impossível você ser homem de Deus e você não ter esses requisitos. É impossível você ser conhecido como homem ou mulher de Deus e aonde você está presente, você não testificar do Espírito Santo da tua vida. O homem de Deus, ele carrega nos seus ombros os sinais, os milagres. Ele carrega a cura. Pedro passava, meus irmãos, e as pessoas se atiravam sobre a sombra de Pedro para que fosse curado. A cura não estava na sombra de Pedro. A cura estava no Espírito Santo sobre a vida de Pedro. Eu ainda creio no evangelho desse tipo. Onde o homem de Deus, aonde ele passa, as pessoas recebam a cura e testifiquem da presença do Senhor naquela vida. Eu ainda creio no evangelho desse tipo, onde Deus ainda olha para a terra e ainda vê homens capacitados, capazes de conduzir o Espírito dele para que leve a cura, leve a paz, leve a saúde. Glória a Deus, aleluia. Eu não voltei para o evangelho dos meus irmãos para ver um evangelho de churuco, medíocre, onde as pessoas falam e nada acontece. Eu creio no evangelho onde Deus ainda trabalha na minha vida e na tua vida. Esse é o evangelho que eu ainda creio. Onde você abre a sua boca e o Espírito Santo fala e ele leva a cura. Tem uma irmã nossa que eu oro todos os dias pela vida dela, incessantemente, porque eu creio no agir de Deus na vida dela. Eu ainda vejo a irmã Luciana louvando, dançando nessa igreja. E aonde ela passar, clamando, e as pessoas olham na vida dela e falam: aquela mulher ali estava morta, mas Deus a ressuscitou. Aleluia. O evangelho tem que fazer sentido nas nossas vidas dessa forma, meus irmãos. Temos que carregar o evangelho sobre as nossas vidas dessa forma. O evangelho de vida, vivo e eficaz. Porque o evangelho de Cristo é isso. Deus não nos chamou para a gente poder só sentar no banco. Não, Deus nos chamou para que a gente possa receber a cura e transmitir a cura. Aleluia. A gente consegue transmitir a cura a partir do momento que a gente se deixa ser curado. Glória a Deus. Como é que você é curado? Quando você perdoa o seu irmão. Quando você ama o seu irmão.
Quando você não abre a boca para falar do seu pastor, quando você não abre a boca para falar do seu vizinho, quando você não abre a boca para falar do seu irmão, do seu colega, do seu patrão, mas quando você glorifica a Deus em tudo na sua vida. Mas em diversas situações você se dobra diante do Senhor, no seu secreto, você fala com Deus. A palavra fala que quando você entra no secreto, Deus ele em secreto, ele te recompensa. Dentro daquilo que você busca, dentro daquilo que você precisa. Eu achei algo que eu escrevi há muitos anos atrás. Muitos anos atrás. Pedidos que eu fiz para o Senhor, mas pedidos sem sabedoria. E a palavra de Deus diz que a gente pede e não recebe o que a gente pede mal. E muitas vezes a gente pede ao Senhor para a gente gastar no nosso próprio deleite, para suprir as nossas próprias necessidades. Quando na verdade o que Deus quer é que a gente ajude o nosso próximo, ajude o nosso irmão. O Evangelho de Jesus, ele testificava na vida das pessoas que os mais ricos vendiam suas propriedades e traziam à igreja para que fosse suprida as necessidades dos que não tinham. Esse era o Evangelho de Cristo. A gente vive num mundo hoje onde cada um quer mais para si. Se você está na igreja, você vai trazer a oferta. Se você tem uma nota de 100 e uma de R$1, você vai botar de R$1, você vai deixar de 100. Porque você quer gastar nos seus próprios interesses, nos seus próprios deleites. Você abre a mão com muitas coisas no mundo, mas você não abre a mão para a casa do Senhor. E é daqui que sai as tuas bênçãos. Quando você investe no reino, é impossível você não receber a graça de Deus que vem do céu. Quando você investe no reino, é impossível você não ser curado das suas doenças. É impossível você não obter a cura. Ser espiritual, meus irmãos. Precisamos disso nas nossas vidas. Ser espiritual. Para que a gente possa levar o Evangelho do Senhor à frente, para que as pessoas possam ver os nossos atos e sentir vontade de servir ao Senhor, para que as pessoas vejam e falem assim, verdadeiramente ali é um homem de Deus, ali é uma mulher de Deus. Então essa palavra de Provérbios é isso. Essa palavra de Provérbios é isso. Ela vem falar sobre o serviço espiritual que precisamos ter. Buscar no Senhor aquilo que Ele quer nos falar, aquilo que Ele quer que nós façamos. Saber do Senhor o que Ele quer para as nossas vidas, a cada dia. O serviço espiritual, Ele nos conduz ao lugar certo, às pessoas certas, na hora certa, no momento certo. Deus ele me fez passar por 4 coisas recentes. Acordava na madrugada, de repente eu estava orando e Deus ele me trazia família à memória. E eu via perfeitamente cada família, pai, mãe, filhos. Deus ele me mostrava rostos. Eu me perguntava assim, por que você está me mostrando essas pessoas? Por que veio na minha mente essas pessoas? Pessoas que eu não tempo que eu vi. Aí é onde vem o discernimento espiritual. Se Deus ele te mostrou, é porque Ele quer que você olhe. Se Deus ele te mostrou, Ele não quer que você saia falando para um para outro, porque Deus me não, porque Ele quer que você olhe. E a gente só vai entender depois, mas eu olhei. E aí quando eu cheguei em casa, eu pergunto minha esposa, tu viu
pessoal essa semana, teve uma notícia desse pessoal, não tive. Mas aí, de repente, uma ligação, e aí essa dita pessoa que Deus quiser orar, estava passando por um processo de dificuldade com o filho. Quando o filho se rebelou dentro de casa, deixou os pais, deixou o aconchego dos pais. E aí eu entendi o porquê de Deus ele me mostrou para orar. No outro dia, novamente, Deus me mostra outra família. E aí, por 2 semanas, eu chego em casa, na primeira semana, eu pergunto a minha esposa: tem visto esse pessoal? Não. Tem conversado com esse pessoal? Não. E aí, quando é a semana passada, ela recebe uma ligação. E a mãe fala com ela: meu filho caiu numa queda, quebrou o fêmur. E nos exames mostrou um caroço maligno. E aí ela queria calculando. E eu entendi o porquê que Deus me incomodou para orar para aquela família. Deus está te dando um discernimento espiritual, irmãos. Quando Deus te mostra, é porque Ele quer que você ore. Quando Deus te mostra, é porque Ele quer dar salvação. Deus ele não olha muito para a questão do que vai acontecer, mas Ele quer que você clame, Ele quer que você peça pela vida do seu irmão. O livramento de Deus já está disposto, mas Deus quer que você faça a obra. E Ele testifica daquilo que Ele te pediu para fazer. Na mesma semana eu sonhei com meus colegas meus, um matando o outro. Aí eu já não fiquei mais quieto, falei: Senhor, misericórdia. Imediatamente peguei o celular e liguei para um. Tive um sonho contigo, com outro colega, um matando o outro. Eu não me mostrava que morria, mas um matava o outro. E ele começou a me contar um pouquinho da história dele, da vida dele. E eu vim entender que a morte não era uma morte física, mas uma morte espiritual. Ele foi ungido para um propósito, abriu mão desse propósito, e de repente ele começa buscando em si os seus próprios afazeres, os seus próprios recursos de vida, e esquecendo da casa de Deus, esquecendo daquilo que Deus colocou a ele para fazer. E quando você deixa de fazer o serviço de Deus, meus irmãos, daquilo que Ele te direcionou para fazer, para cuidar da sua própria vida, você começa a morrer espiritualmente falando. Aí você deixa de ter vontade de ir para a igreja. Você não tem mais vontade de fazer uma visita para um irmão. Vai ter uma oração pela manhã, você não consegue mais vir. A morte espiritual ela vai entrando na tua vida sorrateiramente. Então precisamos de nós um discernimento espiritual. Buscar em Deus a cada dia o discernimento espiritual. Para que a gente possa trilhar a cada dia o caminho do Senhor. Para que os nossos ouvidos estejam atentos a ouvir a voz do Senhor, aquilo que Deus fala, que Deus nos mostra através de sonhos, de visões. Para que a gente possa cumprir o desejo do coração de Deus. Para que a gente possa fazer o trabalho de Deus. Nós somos da empresa do Senhor, meus irmãos. Estamos aqui nessa terra para granjear. O que é que tu tem oferecido para o Senhor? Os teus garimos. É a cada sua de o que tu tem oferecido para o Senhor os teus garimpos? Qual tem sido a pedra que tu tem oferecido para o Senhor? Qual a pedra que tu tem lapidado para oferecer para o Senhor? Qual o diamante que tu tem lapidado para oferecer para o Senhor?
Como é que tem andado na tua vida? O Senhor te diz, igreja, que tu é o diamante dele. Cada um de vocês aqui é o diamante do Senhor. E cada um aqui tem a obrigação de cuidar do diamante do Senhor. Vocês são obra de Deus. Templos do Espírito Santo. A palavra fala que o Espírito Santo ele não habita em templos sujos. Ele não habita em templos sujos. Precisamos nos respaldar na palavra do Senhor, meus irmãos. Precisamos nos lapidar na palavra do Senhor, para que o Espírito ele faça morar dentro de nós. Para que aonde você passar, as pessoas te vejam como homem de Deus e mulher de Deus. É impossível você não ter a presença do Espírito Santo na sua vida e você não ser reconhecido por ele. O dia que eu me arrependi, um colega meu, no sítio dele, minha vida já tinha sido transformada. E quando eu lá é uma madeira bem alta no sítio, quando ele me viu na parte mais alta lá, quando eu subir ele falou assim, Leandro, o que aconteceu contigo? A tua aula está diferente. Quando tu contou lá embaixo, tinha um brilho contigo. É o brilho do Espírito Santo. De imediato eu não entendi. Mas depois o Senhor me falou, antes que tu soubesse, as pessoas já viram o brilho do meu Espírito em sua vida. No dia que eu retornei ao Evangelho na igreja, o pastor Marcos ele não sabia que eu estava lá. Eu cheguei lá embriagado. Tinha bebido muito naquele dia. Pouco Satanás não tirou a minha vida. Mas eu tinha dentro de mim que aquele dia eu tinha que ir para a igreja. E mesmo bêbado eu fui. A palavra do Senhor fala que a gente tem que ir como a gente está. E eu fui, lutei contra tudo, mas eu fui. E ele me dizia, calma, eu não sabia que era cuidar lá no céu. Mas eu tinha uma luz lá no céu. E Deus ele me falava para mim ir lá no fundo orar por alguém que estava precisando de oração. E eu fui direcionado pelaquela luz que estava lá. Eu estava de cabeça baixa, eu estava praticamente finalizando, tinha sido o curso das mulheres, o encontro das mulheres. E ele vem e coloca a mão na minha cabeça. E ele começa a orar. E a minha vida mudou a partir daquele momento. Deus já tinha me conduzido durante uma semana de arrependimento. Eu ainda fui teimoso ainda. Movido pelas amizades ainda. E naquele dia eu ainda bebi muito. Mas naquele dia foi o último dia de bebida na minha vida. A partir daquele dia eu tomei o pontapé inicial da minha vida, onde o Espírito Santo ele começou me direcionando em tudo que eu devia fazer, em tudo que eu tenho feito de lá para cá. Ao ponto de hoje, o Senhor me confiar, subir no altar dele, para trazer a vocês uma palavra. Uma palavra de discernimento, que os irmãos possam crer que Deus ele é quem muda quadros difíceis, impossíveis. As irmãs que têm maridos aqui que não são crentes, os maridos que têm esposas que não são crentes, não desistam. Perseverem na oração, busquem em Deus. Porque na hora certa o Senhor ele faz a obra. A obra não é tua. Não é pelo teu querer, não é pela tua força. A única coisa que você tem que fazer é orar.
reconhecer Deus como o suficiente Salvador, como libertador, e crer que Ele vai fazer a obra no tempo dele. Amém? Vamos para o livro das Crônicas, 2 Crônicas 20, 17. Vamos achar? Crônicas 20, 17. Nesta peleja não tereis que pelejar. Parai, estai em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saireis ao encontro, porque o Senhor será convosco. A palavra vai falar aqui, meus irmãos, num período onde Josafá era quem reinava sobre Israel. Nesse período, os amonitas, eles iam destruir Israel. A promessa deles, eles se juntaram, os amonitas e os edomitas, se não me engano, e a promessa deles era de destruir o povo de Israel. E a palavra fala que Josafá, ele temeu, ele teve medo do povo. E Josafá, ele vai se colocar diante de Deus, ele vai apresentar a Deus as súplicas, ele vai jejuar, ele vai proclamar um jejum a todo o povo de Israel. E ele se arrepende diante de Deus, e ele faz um clamor diante de Deus, para que Deus possa vir em favor deles. Aí então o Senhor vai falar com Josafá, depois do contexto da história, que eles se coloquem na posição, mas que não faça nada, que não mova uma palha, porque eles veriam a beleza da glória do Senhor. Eles não teriam que mover uma palha, um dedo sequer. Se você for ler o contexto da história todinha, você vai ver que o povo de Israel, eles ficaram todos de braços cruzados, e Deus pelejou por eles. Então aquela nação se tornou vitoriosa mais uma vez, e o povo creu em Deus, e o povo foi liberto por mais uma vez. E não é diferente das nossas vidas, irmãos, quando a gente se coloca na dispensação do Espírito Santo de Deus. Eu não sei qual é a tua causa, não sei qual tem sido a tua dificuldade, qual tem sido as tuas dores, qual tem sido as tuas lutas. Mas o Senhor está te dizendo que é a partir do momento que você se colocar diante dele, com um coração sincero, não precisa você fazer nada além de orar, além de agradecer. Porque o Senhor está te dizendo que a peleja não é tua, a peleja é de Deus. Quem batalha por você é o Senhor. É isso que a palavra está dizendo. É confiança, é crer no Senhor, mas tem que crer com todo o teu coração. Tem que crer com todo o teu entendimento. Então eu trouxe a vocês discernimento espiritual, aquilo que a gente tem que reconhecer, o que é que Deus quer fazer através das nossas vidas. E agora o Senhor está dizendo aqui, o posicionamento espiritual, discernir a palavra do Senhor e se posicionar diante do Senhor. Josafá fez isso. Josafá, ele reconheceu Deus como o Senhor da sua vida, da sua existência. Deus, de todas as nações, ele apresentou a Deus tudo que Deus já tinha feito. Josafá proclamou o jejum e pediu que o povo estasse toda a semana no jejum, se rendeu ao Senhor em adoração durante todo o dia.
E a palavra do Senhor veio até ele: amanhã tu verás a glória de Deus. Amanhã se levantarás e se colocarás de pé, mas não moverás um dedo, porque eu pelejarei por Israel. Discernimento, posicionamento. Como é que tu tem andado diante do Senhor? Qual tem sido a tua posição diante de Deus? Diante daquilo que Deus tem te apresentado, tem te dado, qual tem sido o teu posicionamento com a palavra do Senhor, por onde tu tem andado? Tem momentos que a gente vai em lugares, eu falo isso de mim. Ontem eu fui em uma festa da empresa. Muitas vezes a gente não tem necessidade de entrar nesses lugares. Às vezes a gente fala assim: não, porque é na empresa, a gente tem que prestigiar. Não. A gente não precisa prestigiar. O que a gente precisa prestigiar é a presença do Senhor em nossas vidas. Mas Deus, Ele permite às vezes que a gente vá. Mas quando você chega nesse ambiente, você não vê nada que edifique o nome do Senhor. Você só vê um grupinho de pessoas que profanam o nome do Senhor. Pessoas que se enfadam nas seus próprios prazeres, não se respeitam. Aí você vai para um lugar onde as pessoas não respeitam a tua esposa, não respeitam os teus filhos, não te respeitam. E eu dentro daquele lugar onde eu estava me perguntando para Deus: Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu poderia estar em casa, Senhor, no meu quartinho de oração te adorando. Mas eu estou aqui, ouvindo heresias, ouvindo pornografias. Não foi para isso que o Senhor me chamou, não foi para isso que o Senhor te chamou. Posicionamento, irmãos. Deus, Ele te deu discernimento, então se posicione para aquilo que Deus quer fazer na tua vida. Pegue o discernimento que Deus te deu, se posicione dentro daquilo que Deus quer fazer na tua vida. E ontem eu falava com uma colega minha, é o último ano que eu participo. Eu não preciso estar lá. Daniel, Azarias e Ananias estavam no palácio do rei, mas eles não comeram das iguarias do rei. Eles preferiram entrar na fornalha de fogo ardente a se deleitar nos prazeres da carne. Então o Senhor está falando isso para mim, para você. Independente do ambiente que você está, o posicionamento é seu e é meu. Eu escolho para onde eu quero ir e para onde você quer ir, você escolhe. Se colocar diante do Senhor, se humilhar a Ele, vai ter a graça da distribuição dele ver sobre a tua vida, você deleitar nos prazeres do mundo, emprestar os teus ouvidos para o diabo falar. Porque é isso que a gente faz quando a gente vai para ambientes que não são agradáveis a Deus. Você vai emprestar os teus ouvidos para o diabo soprar. Posicionamento espiritual, meus irmãos. Se posicione diante de Deus, dentro daquilo que Deus quer que você faça. Discernimento espiritual, saber o que Deus quer da tua vida. Posicionamento espiritual, se colocar diante de Deus para fazer aquilo que Deus quer. Qual tem sido os caminhos que a gente tem andado, que a gente tem trilhado? É o que Deus quer para a gente. Dessa forma, será que teria condições de a gente carregar a arca do Senhor? Naquele ambiente que ontem eu estava, será que seria possível, ou seria propício, aonde eu passar, existir uma cura?
Aonde eu passar, o Espírito Santo batizar alguém, não vai acontecer, não vai rolar. O ambiente não é propício ao Espírito Santo de Deus. Quando você se posicionar em um ambiente que é propício àquilo que Deus quer, milagres vão acontecer. O Espírito Santo de Deus vai batalhar por você. Porque é isso que Ele faz. A peleja não é nossa, a peleja é do Senhor. É isso que Deus está falando. Posicionamento espiritual, relacionamento íntimo com o Senhor. Terceiro texto, Salmo 25, 4 a 5. Direcionamento. Falamos sobre discernimento, sobre posicionamento. E agora nós vamos ver aqui em Salmo o direcionamento. Salmo 25, do 4 a 5. Faz-me saber os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és Deus da minha salvação. Por ti é que estou esperando todo o dia. Direcionamento. Deus tem me ensinado, irmãos, como eu falei para vocês. Eu estava orando e Deus colocou essa palavra no meu coração e eu tenho vivido por ela. Eu tenho me perguntado a cada manhã: Senhor, me ensina a discernir a tua palavra. Senhor, me posiciona, Senhor, diante daquilo que o Senhor quer. Me direciona, Senhor, naquilo que o Senhor quer que eu faça. Qual é o teu direcionamento para mim nessa manhã, Senhor, nesse dia? Direcionamento espiritual, meus irmãos, é vocês serem andados, serem guiados pelo Espírito Santo de Deus. É você ouvir a voz do Espírito Santo e você saber o que vai fazer, você saber o que vai falar, você saber para onde vai conduzir a palavra. É você ouvir a voz dele e ele falar assim, vai falar para tal pessoa está passando fome, está passando necessidade, leve um alimento para aquela pessoa. Você tem um discernimento, então, e o posicionamento que você pega, você vai para a direção, aquilo que Deus quer que você faça. Quando a gente aprender a discernir a palavra do Senhor, se posicionar e andar alinhado na direção daquilo que Deus quer, vamos viver um evangelho diferente. Vamos viver um evangelho de vitórias. Não um evangelho que traz riqueza, bens materiais, mas o evangelho da glória de Deus sobre as nossas vidas. Quando Davi falava que melhor era na casa do Senhor, um minuto na presença do Senhor, porque Salomão falava de 1000 anos longe dela, da presença dele. Eu vim entender. Quando eu lembro que eu passei 12 anos da minha vida afastado dos caminhos do Senhor, e quando eu me prostro diante dele, e por um minuto às vezes eu consigo me derramar diante do Senhor, é uma alegria tão grande que você olha para trás e você vê que 12 anos você deixou de fazer a vontade de Deus. Você deixou de agradecer a Deus. Quantas coisas eu poderia ter feito nesses 12 anos? Quantas pessoas poderiam ter sido salvas pelo testemunho, pela palavra, pela busca da palavra? Mas tudo na vida traz um aprendizado. Eu louvo a Deus que Ele ainda me resgatou a tempo. Ele me resgatou a tempo de reconstituir a minha família, de ver os meus filhos no caminho.
E hoje eu tenho a alegria de dizer que eu e a minha casa servimos ao Senhor. Ser direcionado dentro daquilo que o Senhor quer. Ontem pela manhã eu estava orando quando o Márcio me mandou a mensagem. E eu chorei bastante. Porque dentro de mim algo já tinha me falado que ia trazer uma palavra da igreja. Só não sabia